Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é a primeira palestra de Ciro Gomes sobre o governo Lula. Antes de começar propriamente chamando o vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Como você está vendo, nesse 2023 o canal está tendo muitas mudanças, aumentou a frequência de vídeo, tem um foco cada vez maior no Brasil e na América Latina. A gente tem tentado manter um nível de acompanhamento das notícias da conjuntura de maneira bem frenética e bem intensa, vem estudando bastante para conseguir entregar esse conteúdo. E a gente não conseguiria fazer esse trabalho sem você, né, que ajuda o canal a partir do Pix e do Apoia-se. A você, meu muito obrigado. Note, Ciro Gomes voltou, né? Fez a primeira palestra de avaliação. O tema da palestra é o futuro do Brasil, né? Mas, inevitavelmente, você acaba avaliando o governo que começou recentemente, né? O governo Lula. Eu gravei um vídeo no canal sobre a estratégia eleitoral de Ciro Gomes, né? Um naufrágio de Ciro Gomes, que eu sustento, inclusive, até hoje, todos os pontos que estão nesse vídeo. Ciro errou bastante na estratégia eleitoral dele em 2022, e vem errando também. Por exemplo, nessa palestra, Ciro mais uma vez fala sobre identitarismo, e Ciro até hoje nunca entendeu o básico do básico no tema, né? Segue com abordagem equivocada e errada. Mas aí vamos fazer uma análise da palestra de Ciro. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira eu vou analisar os primeiros 30 minutos da palestra dele. Depois eu vou para uma parte específica, que vai ser o segundo vídeo, que é basicamente ele respondendo um repórter da Carta Capital sobre o começo do governo Lula de maneira mais direta. Então vamos lá, já está aqui aberto, vamos botar para rodar. Demonstrar. Qual foi a nossa tragédia? A nossa tragédia era assim: nós, os democratas do Brasil, nos reunimos todos. Eu era um garoto, estudante, militante do movimento estudantil, e tive o privilégio de conviver com Teotônio Vilela, Franco Montoro, Luiz Carlos Prestes, Leonel de Moura Brizola. Eu, garoto, estudante, e estou ali, então eu posso dizer nós, porque eu já era deputado em 1982, quando a gente celebrou, eu vi por dentro, um enorme e generoso consenso pela redemocratização do Brasil. Porém, entendamos isso, porque ali está a raiz das nossas dificuldades contemporâneas, penso para provocar sua reflexão. Para juntar os comunistas do PCdoB, que foram à luta armada como reação à ditadura, houve uma luta armada no Brasil, guerrilha, foram genocidamente torturados, mortos, etc. E havia liberais, sociais-democratas, democratas cristãos, criptoconservadores, porém de vocação democrática. Franco Montoro, democrata cristão, Teotônio Vilela, um usineiro de Alagoas. E nós reunimos toda essa gente. Do João Amazonas, com quem eu convivi, secretário-geral do PCdoB, da luta armada, aos liberais conservadores, latifundiários, que tinham alguma veleidade democrática, uma mera aversão à tortura, já fomos juntando tudo. Para que essa junção acontecesse, nós fundamos esse Brasil sem fundamento que vive hoje. Qual era? Nós aviltamos o temário. Por quê? Porque aquela era a necessidade do tempo. Como é que a gente ia discutir economia política, modelo de organização da propriedade, instituições tributárias, quem vai pagar quanto, que proporção da conta do viver, é liberal, é neoliberal, é social-democrata, é socialista, é comunista, vamos abolir a propriedade privada dos meios de produção? Deixa essa discussão para depois. Foi nosso pacto. O que é que nos reúne? Anistia, eleição direta e constituinte. Estamos de acordo? Estamos de acordo? Estamos de acordo? Alguém contra? Alguém contra? Não. Celebramos esse consenso. E ganhamos todas. A minha geração acredita no milagre da política, porque nós produzimos um milagre contra uma ditadura sangrenta, violenta, de forte base internacional. Portugal tinha uma ditadura neonazista ou protofascista de Salazar, Marcelo Caetano, que eu conheci com 15 anos, porque ganhei um prêmio que o governo português de Antônio promoveu sobre a literatura portuguesa, e eu fui lá e escrevi uma novelinha em que eu era contemporâneo do Camões e vim cá circular com Camões e tal, contemporaneamente, e isso ganhei um prêmio e conheci Portugal antes de conhecer Fortaleza, a capital do meu estado. A Espanha era dominada por uma ditadura trágica do Franco, e por aí as coisas todas.
Veja, só uma primeira abordagem. Essa fala do Ciro ela é bem antiga. Ele vem falando isso desde 2016. Tá correto e ao mesmo tempo tem furos. Porque, veja, de fato, nos anos 80, predominou uma linha política da democracia como valor universal. Primeiro democracia, depois a gente vê. De fato, isso acabou sendo vitorioso. Só que essa linha vitoriosa teve sim resistência. Então, por exemplo, o Brizola, que o Ciro cita, não era desse consenso. O Brizola nunca aceitou essa coisa de primeiro democracia, depois a gente vê. Nem Brizola, nem Darcy Ribeiro, a propósito. Percebe? Várias alas do PCB também não. Prestes, que sai do PCB, também não. Inclusive tem aquela famosa entrevista de Prestes no Roda Viva, né, no final dos anos 80, que Prestes diz, ó, pra mim não tem nova república nenhuma. O aparato de segurança de repressão da ditadura não foi desmontada, as relações de propriedade e o poder dos latifundiários continuam o mesmo, e por aí vai. Então veja, sim, acabou se impondo como corrente hegemônica nos anos 80, uma visão liberal burguesa de primeiro democracia, depois a gente vê. Só que tinha muita resistência. No PT, Florestan Fernandes e várias alas do PT, como por exemplo o antigo PRC, o Partido Comunista Revolucionário de Chico Mendes, José Genuíno e Companhia Limitada, era resistência a isso. Florestan era resistência a isso. Brizola e Darcy era resistência a isso. Luiz Carlos Prestes e a corrente prestista em torno dele era uma resistência a isso. Então, assim, houve resistência, houve crítica, houve gente que não aceitava essa ideia de que primeiro democracia burguesa, depois a gente vê, que conjugava um projeto de país que não só propugnava a volta da democracia liberal burguesa, mas reformar o sistema político, refundar o Estado e as relações econômicas e de propriedade no Brasil. Então, sim, teve resistência e tal, mas foi derrotado, infelizmente. E aí foi derrotado, inclusive, com participação dos intelectuais e políticos que vão fundar o PSDB, com participação do nosso Ciro Gomes. Foi derrotado também com participação dos comunistas do PCB e do PCdoB, que estavam muito nessa linha da democracia como um valor universal, com um protagonismo muito grande do PMDB, né? E por aí vai. Mas assim, de fato, esse consenso foi instituído, só que parece, às vezes na abordagem do Ciro, que foi um negócio, a gente se acertou e vamos nessa, e ninguém tinha dissidência, o que não é verdade. Inclusive o Ciro coloca o Brizola como parte desse pacto liberal burguês. Eu acho que não, viu? Assim, nem Brizola nem Darcy estava dentro dessa leitura de primeiro democracia liberal burguesa, depois a gente vê. Pois bem, nesta condição, nós ganhamos. Mas deixa eu relativizar o fato humano, que é muito pouco épico. Nós temos uma tendência sul-americana de hipervalorizar as personalidades, os heróis, e isso é útil, é pedagógico, se for por a consideração exemplar. Mas a história da humanidade é um ato coletivo. Nossa tarefa foi facilitada e a data da nossa vitória tem um constrangimento nunca confessado, porque ele desheroifica a minha geração. E a minha geração adora ser considerada herói e cobrar da geração de vocês que nos respeitem com casca e tudo, porque nós trouxemos a democracia de volta. É um pouco isso que está ainda em vigor no Brasil. Todo mundo tem que engolir as contradições, porque essa geração foi a que nos devolveu de volta a democracia. Mas a nossa tarefa e a data da nossa vitória tem a ver com o colapso do modelo econômico. O velho modelo econômico nacional desenvolvimentista explodiu literalmente no colo da ditadura. Por quê? Porque era um modelo dependente de capitais internacionais que passamos 30 décadas tomando emprestado a juro muito baixo e a prazos muito longos. Então a gente evitou o constrangimento de resolver o problema do financiamento do nosso desenvolvimento nacional, alimentando a ilusão, até hoje em vigor no país, por isso eu vou ao fundo da história consigo, tomando dinheiro emprestado. Na época razoável, muito barato, muito longo prazo, eu tomo $1 bilhão, abro uma Petróleo-Brás, 3, 4 anos depois de eu botar esse $1 bilhão lá, quando ela começar a faturar, em 2 anos ela me devolve $1 bilhão, ainda tenho 8 anos para pagar em prestações. E assim fizemos o Brasil moderno. Ali no ano 79, 80, esse juro de 2,5%, 3% que nós usamos durante 30, 40 anos para financiar o nosso desenvolvimento, viraram 29%, por alta unilateral de juros dos Estados Unidos. E o país quebrou.
todas as nações dependentes de fluxos internacionais de capital quebraram. E o Brasil quebrou estrepitosamente. Isso então acelerou nossa vitória. Nas mãos do general Figueiredo, a inflação, consequência de tudo que aconteceu, enfim, desmoralizou a eficiência da ditadura, porque durante o período Médici, o mais cru, o mais cruel, o mais selvagem, o Médici ia para o estádio do Maracanã com um radinho de pilha no pé do ouvido e eu era ovacionado pelo Maracanã, porque o país estava crescendo a 15% ao ano, na mão da ditadura. O país estava crescendo a 15% ao ano nas mãos da ditadura. Será que já não é tempo da gente dar uma olhadinha nisso? Não é para absolver, perdoar, nem pedir de volta, jamais. É apenas para ver do que se trata, por que a semente dessa perversão de ultradireita explode novamente no Brasil, nas mãos de um imbecil, antes de mais nada, me perdoa a Gisele que não gosta, mas de um despreparado absoluto, de um ladrãozinho vulgar, como aquele que empolgou a presidência da República no Brasil de forma relativamente recente. Viu como eu dei uma disfarçada aí? Então, nem falei Bolsonaro, tá? Não falei. Olha a cara dela zangada comigo. Pois bem, mas por quê? O Bolsonaro chegou de Marte? Que dia ele embarcou em qual nave? Qual era a propulsão da nave que trouxe o Bolsonaro de Júpiter? Não, o Bolsonaro foi produzido pela sociedade brasileira no voto. Antecedentes tinha. Roubava dinheiro da gasolina no gabinete, roubava dinheiro dos funcionários fantasmas, e ninguém quis ouvir a gente falando tudo isso. Por quê? O que aconteceu? É um ataque de estupidez coletiva? É o quê? Tomamos água lisérgica e todo o Brasil inteiro, é muita água para 200 milhões de pessoas? Não. A circunstância socioeconômica produzida pela debacle da economia, agora de novo, não mais na mão da ditadura, mas na mão da esquerda. São números. Nunca antes na história daquele país, aspas, 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 a economia brasileira caiu 4% em 2 anos. Nunca antes na história do Brasil, nunca. 4%, nós crescemos a 15%. Crescemos a 8%, crescemos a 7%. E de repente caímos 4%. Sabe o que é isso na prática para o nosso povo? O desemprego trágico que nós já experimentamos historicamente está em 4% e 5%, aquilo subiu para 14%, 15%. Quando o desemprego alopra, a renda do trabalho despenca. A taxa de câmbio alopra. Era 1,75 no primeiro dia do governo da Dilma. Quando ela foi empichada, estava em 5. As pessoas acham que câmbio é um assunto de economista, mas não é. Todos os preços da vida real, não é não, migrantes? Fica mais simples. Explodem quando a taxa de câmbio se desequaliza. Se eu ganho em 75, eu como pão, eu como carne, eu tomo remédio, porque tudo isto é importado hoje no Brasil. Esta é a explicação, não é outra senão. E em cima desta debate... Para quem não pegou a referência, o Ciro Gomes está falando do ajuste fiscal do governo Dilma II, né? E aí, veja, até hoje esse é um tema muito mal compreendido. E muito mal compreendido por interesse eleitoral e político, né? O petismo, ele tende a olhar junho de 2013 como a origem do fascismo e excluir o que foi o ajuste fiscal do governo Dilma. Ou então dizer que Dilma não tinha escolha, dizer que Dilma estava sendo pressionada pelo Congresso. Veja, Dilma estava sendo pressionada pelo Congresso, pelo Eduardo Cunha. Só que adotar uma política de ataque à classe trabalhadora, um ajuste fiscal antipopular que dobrou a taxa de desemprego em 10 meses, combinado com os efeitos da Lava Jato, no momento em que 1 a cada 3 famílias estava endividada, isso sim foi uma escolha da economia política. Foi uma escolha que foi trágica, que garantiu a derrubada do governo Dilma. Eu sempre falo isso, seja brincando, seja sério, inclusive escrevi isso no artigo que vai ser publicado em breve no livro coletivo, no junho de 2013. O povo quer esquecer que depois de junho de 2013, Dilma ganhou a eleição. Dilma ganhou a eleição, viu, gente? Claro que a popularidade dela no auge de junho de 2013 caiu bastante e nunca chegou ao mesmo patamar que antes de junho de 2013. Só que já no final de 2013, a popularidade da presidenta Dilma começou a se recuperar. E durante 2014, no ano da eleição, a popularidade se manteve se recuperando. Quando Dilma ganha a eleição em 2014, em dezembro de 2014, Dilma tinha o mesmo patamar de popularidade e de aprovação do governo que hoje tem o presidente Lula. Percebeu? Em dezembro
de 2014, Dilma tinha o mesmo patamar de aprovação que hoje tem o presidente Lula. O que foi que aconteceu a partir de dezembro de 2014? Dilma anuncia seu novo ministério com o banqueiro Joaquim Levy para comandar o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia, e começa o ajuste fiscal. Dali desanda. Mas aí Dilma, até então, vinha sim recuperação da popularidade. As pessoas querem esquecer disso. Querem brigar com os números, querem brigar com a história. Mas até Dilma começar o ajuste fiscal antipopular, a popularidade dela vinha aumentando. A econômica, a novelização do escândalo feito pela grande mídia brasileira, que tem muito pouco apreço por decência enquanto valor, e que instrumentaliza, como sempre fez a pior direita do mundo, a denúncia da corrupção quando lhe convém. Então sempre os corruptos são os outros, e a corrupção do varejo, que é vulgar e mal cheirosa, é sempre melhor escandalizável do que você, por exemplo, não é, ter créditos não retornados, se tem informação privilegiada. Parênteses. Atenção, Lula, presta, pelo amor de Deus, meu amigo, preste atenção. Ontem circulou no mercado um boato de que a Petrobras ia distribuir 24 bilhões de reais de lucro no trimestre janeiro-março. Isto se chama informação privilegiada. Houve um movimento surreal de compra de ações, e essas ações hoje de manhã ganharam R$ 1,89, cada uma delas, por quem detinha a informação de que o governo ia tudo de novo. Sabe, corrupção não é você bater carteira, sabe, sair correndo e a gente gritar, chama a polícia. Modernidade, a tecnologia oferece outras alternativas menos vulgares, e uma delas é essa daqui. Petrobras de novo. Será possível, meu amor de Deus, que nós não vamos aprender nada? Bom, voltando ao nosso itinerário histórico-analítico para terminarmos com alguma esperança, a minha preocupação. Então, repare, paramos de crescer, e como nós paramos de crescer, começou a se agravar profundamente entre nós o conflito distributivo. Todos contra todos. Grupos de interesse contra grupos de interesse, até que ela se democracia para fracassamos no passado. Hoje parece uma hegemonia incontrastável, inclusive, e isto é o que é o mais grave, pelo caminho da democracia, que é o único que eu conheço, que eu reconheço, é o único que me permite respirar. Eu, fora da democracia, não quero respirar, não quero viver, não consigo, não imagino, mas dentro da democracia, a essa altura está parecendo a mim que nós fomos longe demais na concessão de favores, de privilégios, até o limite da institucionalização. O que é que eu estou querendo dizer agora? Brasil, em função dessa evolução extraordinariamente negativa, e porque ainda somos um país de demografia jovem, o europeu não compreende isso, nós crescemos ainda a uma taxa próxima de 2%, a demografia, 1,7%, significa num país de 200 milhões de pessoas, quase 3 milhões de bebês por ano, a demandar, sabe, atenção materno-infantil, a primeira escola, pré-escola, e vaga de trabalho lá no limite. Se você não cresce e as tecnologias introduzem esses ganhos disruptivos de produtividade, trocando gente por máquina, por robotização, por automação, por inteligência artificial, você vai criando uma sociedade selvagem, que é o que está recrudescendo o pensamento de direita aqui na Europa. Por quê? Porque na Europa é flagrante ao povo mais simples, especialmente ao jovem. Nessa parte da palestra, o Ciro Gomes meio que sai do Brasil e vai debater o fortalecimento da extrema-direita na Europa. Eu achei muito bom, inclusive. Só que é engraçado, porque eu achei muito bom a análise de Ciro Gomes, mas na análise dele você chega à conclusão que a social-democracia não tem viabilidade na América Latina. O Ciro Gomes se diz um social-democrata. Então veja, acompanhe a palestra dele nessa parte em que ele claramente chega à conclusão de que o estado de bem-estar social, o welfare state europeu, só se sustentava com base em uma posição privilegiada na divisão internacional do trabalho, com a Europa tendo uma capacidade produtiva e industrial que a maioria do mundo não tinha, e a partir dos impérios coloniais. Quando a Europa perde os impérios coloniais e deixa de ter uma posição privilegiada na divisão internacional do trabalho, o welfare state não se sustenta mais. Ou seja, Ciro Gomes está concordando com o básico da crítica marxista, de que não existe um welfare state
estado de bem-estar social no centro do capitalismo sem exploração da periferia do sistema. Isso, enfim, muito curioso. Que a migração, ele não considera a migração um efeito óbvio da descolonização recente. Ele não considera, não relativiza que a migração em massa é consequência das guerras diretas ou por procuração nas quais a Europa se envolve ou legitima como, de novo, como vítima, não quero dizer nada senão isso, está envolvida. Não considera. O que ele sabe é que agora tem uma horda de imigrantes vendendo mão de obra barata, tirando vagas do europeu e está desqualificando o serviço público. Vocês conseguem imaginar, para quem conhece a cultura, um país como a França ter projeções de maioria muçulmana em 15 anos? Isso está acontecendo e a esquerda europeia, onde nós bebemos, os brasileiros, os sul-americanos, mas o Brasil, que é naturalmente o líder, né, da formação moral, intelectual, ideológica do campo, enfim, das ideias lá no hemisfério sul, o que acontece? A esquerda europeia, por média, desertou da discussão porque aceitou o mito neoliberal, ali com Thatcher. Por quê? Porque o mito neoliberal na Europa parece muito razoável. Nunca se praticou, mas parece muito razoável. Por que é muito razoável? Porque a Europa vivia uma certa solidão tecnológica até os anos 80, do pós-guerra até os anos 80, e produzia um produto industrial que o mundo inteiro desejava, porque era a modernidade. A primeira linha de montagem do Brasil é uma linha de montagem automobilística de segunda mão da Alemanha. Todos nós desejávamos, aspirávamos a aquilo. E a Europa, como era o território físico, o tabuleiro do xadrez da Guerra Fria, era aqui que a bomba ia cair, porque não havia ainda os mísseis intercontinentais. Aí o pensamento europeu desenvolveu esse gênio sincrético, que é produzir uma espécie de melhor dos dois mundos, que é o welfare state, a social-democracia europeia. Qual é a ideia? Eu preservo as liberdades e franquias individuais, que se afirmaram como valores importantes na transcendência da humanidade, assim como os franceses sistematizaram, mas eu respondo à exigência de igualdade que o socialismo real está oferecendo. Como? Apropriando o Estado excedentes importantes da riqueza privada e redistribuindo esses excedentes num subsídio amplo, geral e restrito para qualificar a vida e superar as desigualdades. Por regra, funcionou. A Europa produziu as maiores manchas de equidade do planeta. Produziu-se, mas isso foi sustentado por dois fenômenos que eu repito aqui como historiador ou como curioso da história, sem querer ferir ninguém. Mas isso gerou uma carga tributária, uma cunha fiscal sem precedentes no capitalismo, 50%, 48%, 54%, 57% dos respectivos PIBs, que era repassado no preço e passava nos preços impunemente, porque era uma solidão mercantil, dada a maturidade tecnológica solitária. E o legado imperial colonial. Né? Muito recentemente, a Grã-Bretanha estava na Índia, que era Paquistão, tudo junto. A velha Índia, antes da independência, era Paquistão e Bangladesh juntos. E quem controlava os excedentes, Hong Kong, era o Império Britânico, só para citar exemplos práticos e tal. Isso é de ontem, aconteceu ontem. Ou seja, esses dois fenômenos morreram. Morreu o fenômeno da solidão, porque de repente do Oriente surge um produto tecnologicamente sofisticado, tanto quanto o do Ocidente, só que com algumas características: escala gigantesca, quantidades imensas e não necessidade de financiamento do welfare state, cargas tributárias minúsculas ou, pura e simplesmente, o Estado proprietário dos meios de produção, como foi a transição chinesa. Resultado, o produto inglês, britânico, alemão, italiano, etc., francês, começa a ter rivais no mundo, nos seus mercados e em terceiros mercados, com esse produto igual, ou equivalente, ou similar, muito mais barato. Ora, qual é a resposta óbvia que o fato econômico pede? Diminuir o tamanho do Estado? Veja, nesse trecho, Ciro admite um pressuposto básico de que a social-democracia é essencialmente um projeto político de esquerda, ocupando pela esquerda um projeto imperial. Então, só faz sentido pensar um projeto social-democrata de Estado de bem-estar social num país central do capitalismo que tem uma posição privilegiada na divisão internacional do trabalho. Se você abre lá a teoria do Lord Keynes,
uma teoria geral do emprego, dos juros, da moeda e por aí vai. Veja, o debate de Keynes sobre as ações contracíclicas do Estado e o próprio raciocínio geral da intervenção estatal para sanar os problemas alocativos do mercado, a teoria do Lord Keynes tem um pressuposto. Um país que não está numa posição de déficits permanentes na sua balança comercial e na sua balança de pagamentos, ou seja, um país que não é um exportador de riqueza para fora, mas sim um receptor de riquezas. Porque não faz sentido você imaginar, por exemplo, uma ação do Estado construindo infraestrutura, construindo serviços públicos, atuando na indústria, onde a iniciativa privada não dá conta, enfim, tomando uma série de iniciativas para coordenar o desenvolvimento numa situação econômica em que você basicamente exporta produtos primários e importa tudo do ponto de vista de produtos industriais, manufaturados, mercadorias de maior valor, e que você tem déficits permanentes na sua balança de pagamentos, né? E que você, por exemplo, está dependendo de maneira permanente de fluxos externos de capital para financiar essa economia. O próprio pressuposto do keynesianismo enquanto modelo de desenvolvimento é uma posição privilegiada na divisão internacional do trabalho. É ser um país dominante na cadeia imperialista. É por isso que eu faço esse debate faz tempo, que não faz sentido você ser social-democrata no Brasil, viu, gente? Não faz. O velho Brizola, compreendendo isso, ele tentava, da forma de Brizola, sem muita teorização, de uma maneira muito mais empirista, ele falava que aqui a social-democracia tinha que ter uma pimenta revolucionária. É o Brizola dizendo assim, ó, bicho, esse negócio social-democrata, porra, é massa, mas aqui o bagulho é mais complexo, né? A gente tem que ter uma pimenta revolucionária. No fundo, naquele contexto pós-ditadura, o Brizola tinha que se apresentar como mais moderado. Teve até uma moça, e aí eu vou pedir perdão a ela, que eu não vou lembrar o nome, mas ela comentou no meu Instagram, ela falou assim, Brizola era mais radical do que aparecia no discurso, e hoje em dia é o contrário. E ela tem razão, viu? O Brizola no pós-ditadura tenta se colocar como um social-democrata à moda europeia, a moda Mário Soares, do PS, Partido Socialista Francês, só que no fundo, o Brizola sabia que esse negócio de social-democracia não dá certo no Brasil, que o bagulho aqui é um projeto nacional revolucionário. O Brizola sabia disso. E em vários momentos ele deixou transparecer isso com esse negócio de uma social-democracia com pimenta revolucionária. Ora, quando você coloca uma pimenta revolucionária, o caldo necessariamente vai entornar para uma revolução ou para uma contra-revolução, porque aqui é o Brasil, certo? E o velho caudilho sabia disso muito bem. Desentranhar o estado da economia no cenário de redução da carga tributária, do custo fiscal de carregação desse welfare state, e vamos restaurar a condição da competitividade sistêmica. Se eu fosse um lord inglês, ali nos anos 80, eu compreenderia. Teria dito provavelmente que isso não é justo e não se pratica. Por quê? Porque a sociedade europeia rejeitou a ideia. Resultado, a esquerda, que pensou que podia dourar a pílula, humanizar o caminho, né? Simplesmente deixou esse vazio ideológico. E ele lá no sul, no hemisfério sul, onde estamos os brasileiros, é uma tragédia. Porque o nosso problema nunca foi o custo fiscal de um estado de bem-estar social que almejamos, anunciamos na nossa ordem constitucional e nunca entregamos. Nunca entregamos. Portanto, nunca foi o nosso problema. Nós temos problema de primeira geração, enquanto a Europa está frequentando problemas de terceira e quarta geração. Nós temos no Brasil fenômeno de massa de trabalho na condição análoga de escravidão. Hoje nós temos isso. O salário mínimo brasileiro não paga o viver de uma família de 4 membros por mais do que uma semana e meia, 2 semanas, e olhe lá. 50% da economia brasileira derivaram para a informalidade. A aposentadoria do nosso povo acabou, porque o nosso sistema é um sistema antigo de repartição que depende de 2 fenômenos, demografia jovem e alta formalização no mercado de trabalho. Nós estamos envelhecendo rapidamente e o mercado de trabalho hoje é uma selva de absoluta informalidade. Resultado, não temos mais previdência para mais da metade do povo que está envelhecendo, que não vai ter nada no futuro próximo. Meu Deus, essas são as minhas angústias. Então, o problema nosso é exatamente esse. Nós imitamos um conjunto de ideias, de práticas, de instituições, sem as razões para isso e sem
a condição concreta de que isso se praticasse, e fora da hora. Conflito distributivo presente no Brasil hoje, 52% do orçamento brasileiro hoje, o orçamento em vigor hoje, são ocupados com juro e rolagem da dívida pública. Portugal, a Europa, tem uma inflação de algo ao redor de 8%, 7% e tem uma taxa de juros de 3,5%. Portugal e a Europa têm uma taxa de juros de 3,5% contra a inflação entre 6% e 10%. Vou alargar para o Reino Unido, onde o fenômeno inflacionário é mais grave. Fruto claramente de alguns problemas que a taxa de juros não alcança. Mas não cabe aqui a gente especular, podemos talvez responder perguntas depois. O Brasil tem uma inflação no terceiro mundo de 5,5%, com a taxa de juros hoje de 13,75%. Vocês acham isso economês? Não, é assim, ó. Se a taxa de juros de uma economia é mais alta do que o lucro médio do ato de produzir e trabalhar num banco de comércio, numa indústria, no campo, na roça, essa economia para. Para por quê? Por algum sinal teórico? Não, é porque é o seguinte, se eu tenho dinheiro, para que eu vou correr risco? Trabalhar, me arriscar, conviver com propina, com burocracia de governo? Se eu botar o meu dinheiro na renda fixa, ele rende mais do que o meu lucro relativo. Ou, realidade brasileira, um país extensamente sem poupança. O nível de formação bruta de capital do Brasil é criticamente baixo. E isso é consequência de variáveis institucionais que só a política faz ou deixa de fazer. E a ilusão dos anos 60 de que é possível se desenvolver uma nação com base no dinheiro dos outros nunca se praticou na história da humanidade em nenhuma nação. Vou dizer de novo. Aquela ideia mitológica do passado, que é o que vigora hoje. Vocês devem ver a agenda da imprensa brasileira. Nós precisamos fazer as reformas para ganhar confiança internacional e aí seremos salvos da nossa tragédia por uma inversão de dinheiro. Nunca houve este precedente na história da humanidade. Quando a pessoa fala a palavra nunca, é muito arriscado. Tem algum neoliberal aí que me desafia? Veja, Ciro está certo nesse ponto. E aí, quando você cita isso, é capaz de alguém brotar da sala e falar: mas a Coreia do Sul, mas o Japão do pós-Segunda Guerra, mas aí Singapura, mas aí Hong Kong, por aí vai. Não, Ciro até vai falar de Singapura, né? Japão, Coreia do Sul e Hong Kong tem um contexto geopolítico aí muito específico. Inclusive vários autores, como Emmanuel Wallenstein, falam de desenvolvimento a convite, que é muito falado o plano Marshall na Europa, né? Menos comentado é o plano Colombo, que foi o plano do governo dos Estados Unidos para reconstruir o capitalismo na Ásia do pós-Segunda Guerra Mundial. E vamos lembrar, na Ásia teve Revolução Chinesa, Revolução Coreana, Revolução Vietnamita e levantes revolucionários no Laos, no Camboja, por aí vai. E na Índia, você tinha um movimento comunista muito forte, guerrilhas pipocando por toda a Índia, movimento comunista urbano, sindical, muito forte, de tal sorte que a Ásia era um dos maiores focos, inclusive, de tempestade revolucionária nos anos 50 e 60, percebe? E aí o que foi que os Estados Unidos fizeram? Eles criaram condições especiais de financiamento, de crédito, de acesso à tecnologia, de trocas comerciais, de acordos comerciais com o Japão, com a Coreia do Sul, claro, com limites, mas que deu possibilidades para esses países se desenvolverem um fluxo de capital externo muito importante e interessante nesse processo de desenvolvimento. Mas isso é uma situação excepcional na história do capitalismo, excepcional e condicionada por uma conjuntura de um cinturão vermelho que estava se formando na Ásia com a força dos partidos comunistas, né? Então, algo excepcional. E mesmo assim, com limites, por exemplo, os Estados Unidos facilitaram o processo de industrialização da Coreia do Sul? Sim, sem dúvida. Mas quando a Coreia do Sul criou um nível de maturação tecnológica em que, por exemplo, a indústria automobilística tinha a chance de concorrer com a indústria automobilística dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos foi para cima da Coreia do Sul. Nos anos 80, quando o Japão, a economia japonesa, tinha a chance de superar a economia estadunidense, os Estados Unidos foram lá e quebraram o Japão, né? Assim, colocaram um limite muito claro de até onde o Japão poderia ir na inserção da sua economia nas cadeias produtivas
e de valor globais. Então, assim, mesmo esse desenvolvimento a convite tem limites muito claros, tinha limites muito claros. Quem faz um debate muito bom sobre isso é o Domênico Lossurdo no livro, bota aí, Max, na tela, por favor, Esquerda Ausente, Crise, Guerra e Sociedade do Espetáculo, sobre como os Estados Unidos colocaram um limite no desenvolvimento capitalista do Japão nos anos 80, desenvolvimento esse que até os anos 80 foi estimulado pelo próprio governo dos Estados Unidos, pelo próprio imperialismo estadunidense para fazer frente à economia chinesa. A palavra agora, me diga, não é verdade. Singapura fez. Mentira. Singapura é uma cidade extremamente propagandista, neoliberal, não sei o que, mas é uma cidade. E a formação bruta de capital deles é 40% do PIB. A do Brasil é causa ao redor de 14% do PIB. A Europa, que não tem mais por onde ganhar produtividade, onde é que você vai construir estrada na Europa? Como é que vai construir casa popular na Europa? Sabe, é difícil aqui você ganhar produtividade na Alemanha, que é isso? E eles estão trabalhando. Pois bem, aqui a formação bruta de capital é 30%, 35%, que é o dinheiro que eles usam para financiar o desenvolvimento. A gente tem 14%. Sabe quanto custa os juros da dívida pública brasileira por ano? 14% do PIB. E aí a institucionalidade em vigor no Brasil é agora botar na Constituição um reparo para o conflito distributivo. Em direção a quê? A proteger o lado do povo? Não. Em direção a proteger o lado do leão, o teto de gastos. E agora, qual é a grande agenda institucional hoje no país? Está se liberando todas as emendas parlamentares da roubalheira que estava ali no governo Bolsonaro. Como é? Uma excrescência, professora. Por favor, esqueça que está ouvindo isso, que eu tenho vergonha de falar. No Brasil se inventou uma instituição chamada orçamento secreto. Orçamento secreto é o seguinte: 9 bilhões de reais foram liberados ontem pelo governo brasileiro atual nas emendas do relator do orçamento secreto do Bolsonaro, para construir uma maioria no parlamento para votar a grande reforma que é a nova geração do teto de gastos. Arcabouço fiscal é o nome agora. Sempre a gente bota um outro nome, mas qual é o fundamento? Melhora um pouco. Veja, gente, nesse ponto, Ciro está certo, viu? Ciro erra quando debate sobre identitarismo, Ciro erra quando, nessa palestra, inclusive, ele faz um debate sobre a questão ambiental, que eu achei muito fraco. Ciro erra quando ele comenta a proporção de mulheres no governo Lula em comparação com o governo Bolsonaro, mas nesse ponto ele está certo. Veja, eu vou até colocar a tela aqui, eu vou pedir até depois que Max faça um corte disso. Veja, o governo Lula liberou 9 bilhões em emendas para o Congresso Nacional. Foi para aprovar o quê, gente? Foi para aprovar fim da autonomia do Banco Central? Não. Foi para aprovar reforma tributária progressiva? Não. Foi para avançar na reforma agrária? Também não. Foi para garantir, por exemplo, a recuperação de empresas públicas e patrimônio público privatizado durante o governo Bolsonaro e Temer? Não. Foi para construir uma nova lei do ensino médio realmente democrática, que melhore a escola e que combata a privatização do ensino? Não. O governo Lula está liberando 9 bilhões em emendas para o Congresso Nacional para aprovar o novo teto de gastos. Então, assim, você está comprando deputados para aprovar uma medida liberal que vai limitar o crescimento do gasto público a, no máximo, no melhor dos cenários, 2,5% ao ano. Quer dizer que você está liberando 9 bilhões, você está comprando deputados para aprovar uma medida liberal. De verdade, assim, você que ama o Lula de paixão, você que é petista, como é que você consegue justificar um negócio desse? Quer dizer que é isso mesmo, a gente está comprando deputados para aprovar o novo teto de gastos? Sério mesmo? Sério que a gente vai tratar isso com naturalidade? De verdade? O governo Petro na Colômbia, na primeira semana de governo, apresentou um projeto de lei de reforma tributária progressiva que esse ano vai arrecadar, convertendo em reais, 20 bilhões de reais lá na Colômbia. O governo Lula, nos primeiros 6 meses de governo, o projeto de maior vulto é um projeto de novo teto de gastos que mantém a política de austeridade, e o governo está liberando 9 bilhões para comprar deputados para aprovar a medida de austeridade. De verdade isso, gente? Sério que isso é tratado com naturalidade? Tipo, sério mesmo? Eu, de verdade, assim, eu não consigo aceitar isso não, viu? Mas voltando aqui.
pouquinho do que o teto de gasto, que nunca se praticou, não se praticaria, não há precedente na literatura, não há precedente na história da humanidade, como não há isso que está se fazendo? O que é isso? É a agenda central de um país em chamas, é institucionalizar um conflito distributivo que pelo menos devia ficar aberto para a política resolver. Para o mal ou para o bem, mas pelo menos na política o povo influencia. Não, é para botar na Constituição com vigência para 20 anos, como foi o teto de gastos. Este é o problema. Este é o problema. E os tribunais não reparam isso? Reparam. Pelas tantas, com Bolsonaro, o teto de gasto valia para tudo. Com a posse do Lula, o tribunal, um juiz singular do tribunal, que costuma viajar muito por aqui, entendeu que era inconstitucional o teto de gasto para o Bolsa Família, que é a agenda central do partido que está no governo. Mas a educação pode ficar no teto de gasto, a saúde pode ficar no teto de gasto, a segurança pública pode ficar no teto de gasto, tudo mais pode ficar no teto de gasto, mas, percebe, é uma espécie de colapso institucional. Com isso eu concluo, para nós entrarmos numa discussão. Tem jeito esse negócio aí? Eu acho que tem. Acho que tem porque o Brasil, ao contrário de nações irmãs, não é, ainda tem massa crítica física e humana para mudar esse caminho. Por exemplo, é uma questão a questão fiscal do Brasil? Claro que é uma questão. O neoliberal, que está mandando no país lá, como hoje, mudam as pessoas, se radicalizam nas eleições e o modelo é rigorosamente o mesmo. Teto de gasto, superávit primário, meta de inflação, câmbio flutuante, autonomia do Banco Central e política de preço da Petrobras. Isso aqui é o dogma de fé e muda Chico, Maria, Manel, a eleição é a mais dura. Nesse ponto também Ciro está correto, né? E não que ele seja o único a falar isso. Eu, por exemplo, falo isso faz muito tempo e enquanto Ciro estava tirando seus 100 dias de férias, eu estava debatendo isso aqui no canal, como vocês são testemunha. Mas é isso. Assim, até agora, nenhum desses pilares que o Ciro colocou foram enfrentados pelo governo Lula e tomando como um parâmetro do que vai ser esse governo Lula, as declarações do ministro Fernando Haddad e da ministra Simone Tebet, isso nem vai ser enfrentado, né? Isso vai ser mantido, vai ser isso mesmo e acabou, assim. O governo Lula prometeu que ia acabar com o PPI em abril, quando mudasse o conselho da Petrobras. O governo Lula já tem um conselho da Petrobras, nós temos no dia 15 de maio, dia que eu estou gravando esse vídeo, e até agora, por exemplo, o PPI se mantém. E o teto de gastos que o Lula prometeu durante a eleição, que não tem que ter teto de gastos nenhum, que ia acabar com o teto de gastos, vai ter um teto de gastos. Ah não, Júnior, mas o teto de gastos do Haddad é melhor que o do Temer. Foda-se, né, gente? Com todo respeito, pelo amor de Deus, né? Qualquer porcaria seria melhor que a do Temer. Se a Simone Tebet tivesse ganhado a eleição, ela faria um teto de gastos menos bizarro que a do Michel Temer. Porque, inclusive, o teto de gastos do Michel Temer era insustentável, nunca foi cumprido. É um negócio feito para dar errado. Fora que a gente chamava o teto de gastos do Temer, quando foi apresentado o projeto, a gente chamava de PEC do fim do mundo, a gente chamava de PEC da morte. É sério que vocês estão tomando como parâmetro, o projeto é melhor que o projeto anterior, que a gente chamava de PEC do mundo e PEC do fim do mundo e PEC da morte. Pô, que bom que um projeto é melhor do que o projeto anterior, que a gente chamava de PEC da morte, né? Parabéns, tá ligado? Tipo, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos lá, né? Radical que eu já vi na minha vida e rigorosamente a mesma coisa no dia seguinte. Do Michel Temer, do Fernando Henrique, do Lula, do Bolsonaro, rigorosamente a mesma coisa. Claro que o Lula e o Bolsonaro, por favor, são pessoas muito distintas e, sabe, com o Lula eu saio para tomar uma cerveja, para dizer essas verdades todas para ele. Com o Bolsonaro eu não saio. Porém, eu estou tratando de institucionalidade, eu estou falando de modelo, e aí lamento, rigorosamente a mesma coisa. E a sociedade brasileira não aguenta mais. O risco que nós temos de um fracasso agora é vir uma direita não caricata, não fácil de ser atacada como foi o Bolsonaro. O camarada que passou a pandemia inteira fazendo campanha contra a vacinação. Uma sociedade, professora, o Brasil sozinho tem uma população equivalente à América do Sul inteira, menos um pouquinho. Pois bem, no Brasil morreram 4 vezes mais pessoas do que nos outros países da América Latina juntos, que são maiores em população do que nós. E nós somos o país mais rico.
maior tradição sanitária, com capacidade de fazer vacina instantaneamente, porque temos uma saúde pública relativamente bem organizada, mal financiada, mas muito bem organizada. Institucionalmente, não há nada mais sofisticado no mundo. A Inglaterra está indo lá estudar e nos imitar. É subfinanciada. Você quer contestar? A institucionalidade do SUS não tem nada mais sofisticado no mundo. Que a ideia generosa e simples de ser entendida. Todo brasileiro tem direito a uma saúde pública universal em qualquer nível de complexidade e de forma incondicional. Onde é que tem isso no mundo? Todo brasileiro tem direito a exigir do Estado uma saúde pública em qualquer nível de complexidade. Os juízes estão dando liminares para obrigar o governo brasileiro a pagar remédios experimentais de câncer em estado terminal. E o SUS banca. Então, agora, enquanto na Inglaterra os custos incorrentes da saúde são globalizados, porque o Brasil destruiu sua indústria nacional, 87% dos fármacos e dos equipamentos de saúde são importados, tudo dolarizado. Portanto, é justo que, tirante salário, eu diga que os custos da saúde brasileira são iguais aos custos da Grã-Bretanha, do Reino Unido. E o Reino Unido gasta 8 vezes per capita o que o Brasil gasta. De maneira que, do jeito que as coisas são subfinanciadas, há um milagre acontecendo. E esse milagre chama-se serviço público, tão desmoralizado e tão mal gerido como é o nosso caso. Voltando à cadeia de raciocínio para a gente terminar. Ora, a questão fiscal brasileira pode ser resolvida sem nenhuma inovação mais grave. Por exemplo, professor, eu vou ficar na nossa área. A senhora sabe que o Brasil é o único país das economias organizadas do mundo que não cobra imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais? Eu fui ministro da Fazenda do Brasil, eu cobrei. Pois bem, a esquerda brasileira, leia-se, todos os governantes de centro-esquerda, social-democracia do Fernando Henrique e PT, revogaram. E no Brasil tem uma fraçãozinha dos lucros e dividendos que, por lei que eu tomei a iniciativa, tem a minha assinatura como ministro da Fazenda, do presidente Itamar, essa fração dos lucros é determinada que se reparta com os trabalhadores. Sabia que esta fraçãozinha dos lucros e dividendos que é repartida para os trabalhadores paga o imposto de renda? Neste país aí, ó. Isso não foi o Bolsonaro que fez, não, gente querida. Bolsonaro só agrava. Deixa eu dar outro número para não ficar muito mais chato do que eu já estou. Começando a ter prazer de falar, eu não posso voltar a ter esse prazer. Eu estou num processo de detox. Vocês, por favor, colaborem nas perguntas, né? Os petistas moderem aí, não peço para eu, puxar, porque eu estou dentro do barco, eu quero que acerte. Porque o erro agora vai ferrar com tudo, a minha geração vai morrer. Então eu quero que acerte pela... Eu vou aproveitar e pegar carona na fala de Ciro, eu vou até abrir a câmera de novo, eu acho que isso dá um segundo bom corte, Max, que é o seguinte. Volta e meia, estou sendo questionado dizendo que eu estou dando conselhos para o governo Lula. Veja, eu quero que o governo Lula seja um governo popular. Sabe? E aí, para mim, a premissa básica aqui é duas. Para ser um governo popular, ele tem que combater a austeridade. Se ele fizer um governo de austeridade, ele vai ser um governo necessariamente impopular. Um governo que combata a austeridade e retome com força o investimento público vai ser um governo que vai trazer necessariamente alguns benefícios para a classe trabalhadora. E eu defendo benefícios imediatos para a classe trabalhadora. Então, lutar para que o governo Lula não seja uma tragédia de popularidade significa enfrentar a austeridade. Se a gente vence a batalha contra a austeridade, significa benefícios imediatos para a classe trabalhadora. Isso é bom. E eu quero que a classe trabalhadora consiga desfrutar de maneira imediata de mais investimento público em saúde, em educação, em cultura, em lazer, em esportes. Veja, não é porque eu defendo a Revolução Brasileira como a única saída para os problemas fundamentais do nosso povo que eu quero que hoje em dia o povo se estrepe não, viu? De forma nenhuma. Luto sim contra a austeridade por mais investimento público agora, já, em saúde, em educação, em cultura, em lazer, em infraestrutura. O segundo ponto é que se o governo Lula naufragar em popularidade, toca nessa política social liberal, o maior beneficiário imediato vai ser a extrema-direita. Percebe? Vai ser o Tarcísio Freitas de São Paulo, por exemplo. Então, note, a minha diferença para um petista é que o petista acha que a melhor forma de garantir que o governo Lula não seja um fracasso de popularidade é não criticar nada. É não fazer nada, é não reclamar de nada. Já eu tenho certeza absoluta que a melhor forma de garantir que o governo Lula não seja um fracasso de popularidade é enfrentar a austeridade e toda a política liberal do governo. Porque se essa política liberal for derrotada e se tocar uma política de realmente retomada com força do investimento público, esse governo tem chance de ser popular. Percebe a diferença aqui de linha política, tática? Pois é.
Pelo amor de Deus. Então, voltando aqui. Pois bem, o IPTU, que é o nosso imposto predial, o imposto predial da cidade de São Paulo recolhe por mês o que o mundo rural brasileiro, assentado no agronegócio mais predador e latifundiário do planeta Terra, paga por ano de imposto territorial rural. Ouviram bem? Se não for o Bolsonaro, isso está aí, ó. O IPTU de um mês de São Paulo equivale ao ITR de um ano do mundo rural brasileiro. Ninguém paga imposto. No Brasil, o motoqueiro que passa madrugadas debaixo de chuva para carregar o Uber, que nós chamamos nas estatísticas de empreendedor, agora tem essa pusilanimidade, nós estamos chamando essa gente de empreendedores. Uma jornada de 14 a 16 horas de trabalho, absolutamente insalubre para ganhar 2 salários mínimos nominais, que são R$ 2.600, e nenhum direito a nada. Se a corrente da bicicleta ou da motocicleta quebrar, naquele dia ele não come. Pois bem, essa gente paga 4% de imposto sobre a propriedade da motocicleta. Os proprietários de iates, jatinhos, helicópteros e jet ski no Brasil não pagam nada. Se não for o Bolsonaro que fez, o Bolsonaro apenas manteve, porque o Bolsonaro não cobraria ele mesmo, né? Se exibe nessas vulgaridades todas. E assim eu ia mostrando. Sabe quanto é o tributo sobre heranças? Na América do Norte, epicentro do capitalismo global, que pedagogiza o neoliberalismo para o mundo inteiro, o nepotismo empresarial é punido com alíquotas que vão até 40% de tributação sobre heranças. Por isso é uma generosa vocação donatária, né? A Fundação Bill Gates, a Fundação não sei das quantas, é tudo porque se não fizer, o fisco leva 40% na hora que bater as botas um milionário desses aí. Sabe quanto é no Brasil? 4% na média, em São Paulo 1,5%. E no Ceará 8% e na Paraíba 8%, porque o Senado Federal impõe a alíquota máxima de 8%. Eu estou só dando exemplo das melhores práticas internacionais e eu quero saber se é justo que a gente faça um ajuste fiscal como os que estão pretendendo. Um novo teto de gastos, com o nome arcabouço fiscal, um arroxo absoluto na taxa de inversão do país. Sabe qual é a taxa de investimento do Brasil hoje? A menor da história. Da União Federal remanescem para investimento 0,75 de 1%. Ouviram bem? Toda a demanda, toda a expectativa por picanha e cerveja, esperando numa política, etc., remanescem da União Federal 0,75 de 1% para investimento. E esse significa ao redor de 24 bilhões de reais, que é nada. Porém, 19 bilhões estão sendo entregues à Malta, para usar aqui uma expressão lusitana, né, do orçamento secreto. E por ali, salvo muito honrosas exceções, que certamente as há, embora eu não as conheça, se rouba 30%, 40%. Com o Bolsonaro, nós esculhambamos. E agora? O que a gente faz? Vamos dizer, não, isso é necessidade, porque ele sabe como é, presidencialismo de coalizão, a gente precisa compor, precisa negociar. Isso é muito hábil, que é isso? Olha que habilidade. Isto vai matar a nação brasileira. Porque nós estamos lecionando uma decadência de valores, decência, espírito público, compaixão, lucidez, audácia, coragem de bancar o risco e sofrer por isto, em nome do que é certo. Mas em nome do que é certo, a concepção. Qual é a concepção diante da qual a gente expõe, dizendo, vamos defender, estamos do mesmo lado? Eu vou dizer, é a chilena. De tanta exaustão, porque é um fenômeno regional igual, de tanta exaustão, a população chilena elegeu uma governança de esquerda. Todos nós nos encantamos, menos eu que conheço bem também eles, não é? Se elege lá a esquerda e de repente explode o movimento. Eu quero dizer que eu não me encantei não, viu? Eu não me encantei não, porque eu não me encanto com essa esquerda liberal, moderninha não. Inclusive tem vídeo no canal, a tragédia anunciada do governo Boric, em que eu mostro comentários meus de um ano atrás, que Boric, assim que começou o governo, começou com a política de austeridade, esse negócio de equilíbrio das contas públicas, que eu falei, ó, em linguagem popular, vai dar merda, viu? Vai dar merda. E deu, né? Então eu não me encantei não, viu? Só deixando claro aí.
popular por uma Constituição nova que revogue a Constituição herdada do Pinochet. Professor, sabe o que está acontecendo no nosso querido irmão Chile? A direita mais atrasada empolgou as eleições para a Constituinte. E nós estamos na iminência de ter uma Constituição pior do que a do Pinochet. Bota as barbas de molho, Brasil. Um abraço para todos. E aí, gente, vamos lá. 3 pontos. Primeiro, na palestra o Ciro vai muito bem. Eu estou pegando o sotaque português, ó. Muito bem, muito bem. Na palestra o Ciro vai muito bem. Nas perguntas é que o Ciro desliza. Eu repito, o Ciro nunca entendeu o básico desse debate sobre identitarismo, que ele cita de maneira errada, de orelhada, é amigo do Silvio Almeida e parece que não entendeu absolutamente nada do debate que o Ciro faz. Não consegue perceber várias coisas evidentes, mas enfim, esse é outro tema. Eu acho que o Ciro também, nas perguntas, também desliza sobre a questão da mulher, também desliza sobre a questão ambiental. O Ciro dá a resposta sobre a questão do aborto, que é um absurdo, percebe? Então veja, na hora de pensar a construção de um movimento político que coloque em marcha suas ideias, o Ciro tem problemas gravíssimos, o que foi demonstrado inclusive pela campanha de 2022, né, que, repito, tem um vídeo no canal. Mas nessa primeira parte da palestra, quando o Ciro faz um diagnóstico da política econômica, ele, no geral, acerta, gente. E aí o Ciro tem essa característica. O Ciro é um ótimo crítico da política econômica brasileira da Nova República. Eu acho que ele tem participações, inclusive, na montagem dessa política econômica, que ele acaba escamoteando um pouco. Eu, por exemplo, não engulo essa história do Ciro, que quando foi feito o Plano Real e se jogou a taxa de juros na altura para garantir a entrada de capital estrangeiro, para sustentar o plano, isso era para ser temporário. E aí o FHC fez de permanente. Eu, por exemplo, até hoje não engulo isso. Quer dizer, assim, faltou combinar com a burguesia, né, Ciro? Eita, ó, vocês vão ganhar bilhões no rentismo com a maior taxa de juros do mundo, mas isso aqui é temporário, viu? Já a gente vai ter que rever isso para refundar um projeto de Brasil, assim. Enfim, né? Não cola. Mas veja, o Ciro é um ótimo analista de política econômica. A análise dele da política econômica e os exemplos que ele cita, por exemplo, do quadro tributário brasileiro, do conflito redistributivo, gente, são bons. Aí você pode discordar ou concordar com o Ciro, você pode gostar ou não gostar dele, mas veja, essa análise é boa. Ah, Jones, não é nenhuma novidade. Eu concordo, eu também acho que não é nenhuma novidade. Só que Ciro acaba pedagogizando esses temas. Então, para milhares de pessoas, a primeira vez que elas ouviram falar de certas aberrações tributárias brasileiras, como o caso do ITR, o Imposto Territorial Rural, foi na fala de Ciro Gomes, tá ligado? E eu, inclusive, já reconheci isso num vídeo meu do canal, né? Quem começou a crítica no neoliberalismo no Brasil, tá aparecendo na tela, que eu falo que, a gente tem que compreender que por uma série de motivos, para milhares de pessoas, inclusive principalmente jovens, esses debates sobre economia, sobre política econômica, sobre modelo econômico, a galera passou a acompanhar a partir de Ciro Gomes. Até então não via. Tá ligado? Então, assim, essa primeira parte eu acho que foi muito boa. E, para finalizar, a conclusão do Ciro, ela é importantíssima. Os primeiros 6 meses do governo Lula, a principal agenda do governo é o novo teto de gastos. Então o governo decidiu, mais uma vez, abraçar o discurso da austeridade e da responsabilidade fiscal e colocar nas costas da classe trabalhadora brasileira, restringindo o gasto público em saúde, educação, cultura, lazer, segurança, infraestrutura e por aí vai. Então todo gasto público com isso vai estar sujeito a uma restrição, a um teto de gastos, que pode crescer, no melhor dos cenários, 2,5% ao ano, e o gasto financeiro do Estado, com os juros e serviços da dívida pública, está livre. É a mesma lógica do governo Temer. Claro que aqui, esse bolo orçamentário, o teto de gastos do governo Lula é menos bizarro, até agora, vamos ver como é que vai sair do Congresso, é menos bizarro que o do governo Temer, beleza. Mas a lógica de tem controle de gastos sobre saúde, educação, cultura, lazer, esporte, infraestrutura, segurança, meio ambiente, por aí vai, mas não tem controle de gastos sobre juros e serviços da dívida pública, se mantém. Então, em última instância, com formato institucional diferente, a mesma lógica do teto de gastos do governo Temer. Foi para isso que a gente elegeu o Lula, foi para isso que você fez o Ellen.
sabe? Isso merece ou não merece uma crítica? E aí, se você quiser, esqueça que foi Ciro Gomes que falou. Imagina quem falou foi eu, foi Jones Manuel. Ou então, esqueça que você pode não gostar de mim também. Pense, por exemplo, nas críticas que o José Genuíno, que é petista, viu, gente, vem fazendo. Isso é justo, gente? Isso merece ou não merece a crítica? Pense nisso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Esse vídeo só foi possível graças à sua contribuição a partir do Pix ou do Apoia-se. A você, meu muito obrigado. Um beijo para vocês. Até a próxima.